E aí pessoal, eu espero que estejam todos bem. Vamos responder a primeira questão da lista de exercícios sobre função quadrática, em que a abordagem dela é em torno de um gráfico e do domínio de uma função. Questão não tão comum, tá certo, no Enem, porque trata de algumas propriedades em relação ao domínio, então, mas que é bastante interessante de perceber a nossa visão com o que ela está pedindo, tá certo? Em relação a alguns pontos que é dado na questão que acaba que a gente passa despercebido. Essa questão diz o seguinte: a trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função y igual a f de x, sendo x e y medido em metro conforme mostra a figura. Ou seja, essa pessoa vai dar um pulo, esse pulo resulta em uma pequena parábola, tá certo? E aí vamos identificar algumas informações sobre essa parábola, tá certo? De cara, a gente sabe que é uma parábola decrescente, então o A vai ser negativo, mas essas propriedades elas não vão ser ponto para as alternativas. Aí diz o seguinte, ó, seja D o domínio da função f de x, como definida na figura, deixa eu aumentar essas canetas, para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a quanto? Veja, quando ele fala, dada a situação dessa figura, para que ela seja real, a gente deve analisar de onde ele está saindo e para onde ele está chegando, tá certo? Veja que ele pula, certo? Tem esse ponto máximo que ele chega, é um pulo da bexiga. E aqui é onde ele cai. Veja que esse ponto é o quê? É uma raiz, não é? É o x2. Ah, Gabriel, por que é o x2 e não o x1? Porque o x1 está antes, certo? É bem intuitivo isso, ou seja, o x1 está antes. Que seria, no caso, se a gente prolongasse essa parábola para baixo, tá certo? Porém, devemos analisar que essa situação, nesse contexto, não quer saber do que aconteceu anteriormente. Por quê? Porque ele já está saindo de um lugar, tá certo? Então veja, quando ele diz para que a situação representada na figura seja real, como ele pergunta sobre o domínio, devemos agora perceber qual é o domínio dessa função. E quando é o domínio, é quem? São os valores do x, não é? Que eu estou utilizando. E veja, o x, se é uma parábola, o x é qualquer número real. Porém, isso é a base para uma parábola qualquer, não dentro do contexto. Dentro do contexto, você percebe que existe uma limitação nesse intervalo aqui, certo? O intervalo que vai de quanto? Vai do zero até o x2, tá certo? Ah, Gabriel, mas e o x1? Veja, o x1 não existe nesse gráfico. Por quê? Porque ele parte do princípio de x igual a zero, que é nesse ponto que intercepta o eixo y, tá certo? Isso significa dizer que, como a questão ele pede o domínio, a letra A ela não vai ser a resposta, por quê? Porque a letra A diz que o domínio só vai ser o x2. E o x2 não é o domínio único. Se fosse o x2 sendo o único domínio, então seria só esse ponto aqui e acabou o gráfico. Não teria nada, certo? A segunda diz, a letra B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Opa, tudo certo, porque esse é o intervalo. O intervalo não é de 0 até o x2? Então, não é até a segunda raiz? Então, tudo certo, ok? E veja, lembrando que esses colchetes aqui são sabendo que é um intervalo, tá certo? O intervalo que vai do 0 até o x2, ou seja, seria a representação do x. X maior ou igual a zero e menor ou igual a x2. Então tá tudo certo, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero e menor ou igual a x2, sendo x2 uma raiz positiva de f de x. E sim, essa é a nossa resposta correta. Mas vamos entender o motivo das outras? Aí diz, x pertence aos reais, ok. Tal que x é maior ou igual a x1 e menor ou igual a x2. Isso não acontece por quê? Porque o domínio
não tem a raiz, não tem a primeira raiz que é o x1, certo? Como não tem essa primeira raiz aqui, então acaba que não seria essa a nossa resposta correta, certo? Seria um intervalo menor do que isso. Então, essa letra C, ela não seria correta, perfeito? Seria essa representação. E observe que o resto está correto, sendo x1 e x2 raízes de f de x, ok? x1 menor do que x2, isso está tudo correto. A letra D diz, x pertence aos reais, tal que o x é maior do que zero. Opa, o x é maior do que zero, mas o x é maior do que zero e ele deve ser menor do que alguém, porque a parábola não continua infinitamente depois do x2, ela para aqui. Então a letra D não é, porque a letra D mostra um início, mas não mostra esse limite que ele chega, que ele coloca então que seria só os valores naturais, tá certo? E a letra E, x pertence aos reais, também não, porque aqui está dizendo que o x pode ser qualquer um. Bom, se fosse só uma parábola, poderia, mas dentro desse contexto onde está informando o pulo dessa pessoa, esse pulo não é infinitamente, é dentro de um limite, dentro de um intervalo, e por isso a resposta correta seria a letra B, tá certo? Espero que tenham gostado e entendido. Até mais.